Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Mistérios.com. Eu me chamo Ângelo Titanelli e hoje vou trazer para você um pouco da vida de Chico Xavier. Acompanha comigo. Francisco Cândido Xavier foi um dos mais destacados expoentes da cultura brasileira do século XX. Conhecido mundialmente como Chico Xavier, nasceu em 1910 e desde os 5 anos começou a ver e ouvir espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras. Esse intenso trabalho foi interrompido apenas em 2002, ano de sua desencarnação, e resultou em um acervo de diversos gêneros de literatura, como poemas, contos, crônicas, romances, obras de caráter científico, filosófico e religioso. Testemunhando qualidade literária extraordinária, as obras de Chico Xavier são um autêntico sucesso editorial e já alcançaram mais de 25 milhões de exemplares somente em língua portuguesa. Muitos de seus livros são best-sellers indiscutíveis, inspirando a publicação de filmes, peças de teatro, programas e novelas de televisão. De personalidade bondosa, nosso querido Chico sempre se dedicou ao auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação por mais de 10 milhões de pessoas ao Prêmio Nobel da Paz de 1981. Foi um médium filantropo, um dos mais importantes divulgadores do espiritismo no mundo. Filho do operário João Cândido Xavier e da doméstica Maria João de Deus, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo. A desencarnação de Dona Maria João de Deus deu-se a 29 de setembro de 1915, quando o Chico tinha apenas 5 anos de idade. Seu nome de batismo, Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia de seu nascimento, foi substituído pelo nome paterno de Francisco Cândido Xavier, logo que psicografou os primeiros livros, mudança oficializada em abril de 1966, quando chegou da sua segunda viagem aos Estados Unidos. O pai de Chico casou-se novamente, desta feita com Cidália Batista. No ano de 1927, funda em Pedro Leopoldo, junto com outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, de 1932, no qual psicografou por 56 poetas desencarnados, compreendendo brasileiros e portugueses. Esta obra lhe gerou um processo que ficou famoso à época. Após este acontecimento, Emanuel, seu mentor, passou a escrever com Chico os seus livros. Chico morou grande parte da sua vida em Uberaba, Minas Gerais, e dos 4 empregos que teve por 32 anos, trabalhou na escola modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo e Uberaba. Nesta última cidade, a partir de 1959, quando foi para lá que se transferiu. A morte de Chico Xavier, um dos maiores líderes espíritas e filantropos do Brasil e do mundo,
completa 20 anos. Chico viveu importantes e intrigantes histórias na cidade do Triângulo Mineiro. Um desses acontecimentos ainda não foi desvendado pela ciência e segue como um grande mistério ligado a Chico Xavier. O momento em que uma luz foi filmada pela câmera de um cinegrafista de TV, entrando pela janela do quarto do hospital em que o médium estava internado. Pouco antes de morrer, Chico revelou quem o teria visitado naquele dia por meio da luz. Em junho de 2001, Chico Xavier foi internado no Hospital Dr. Hélio Angotti, em Uberaba, para tratar de um quadro grave de pneumonia nos 2 pulmões. Ele estava na enfermaria, mas foi transferido para uma suíte no 2º andar da unidade dias depois. Durante a recuperação do médium, uma câmera posicionada na frente do hospital por um repórter cinematográfico flagrou uma situação misteriosa. Um objeto luminoso aparece descendo e entrando pela janela do quarto em que Chico estava. No caminho, ele parece se dividir em 2 feixes de luz, mas volta a ser um só ao passar pela janela. Quem percebeu primeiro o grande mistério foi o então operador de câmera de estúdio da TV Integração, D'Angelis Chandri. Ele e o diretor da época viram a cena várias vezes para tentar entender o que aquela luz poderia ser. Segundo o profissional, a equipe da TV foi até o local da gravação e pensou em diversas teorias para tentar explicar o ocorrido, mas nenhuma delas parecia plausível. Não poderia ser luz de carro, por exemplo, porque teria que estar andando na contramão para poder ser captado pelo ângulo de gravação da câmera. E também não poderia ser um raio solar, porque no nascer do dia eles não batiam na lente. Um pesquisador da Universidade de São Paulo, especialista em mídias eletrônicas, também refutou a teoria de que houve um defeito na câmera e não soube apontar o que seria a luz. Um objeto com uma massa apreciável iria apresentar uma trajetória parabólica, e não é o que acontece, já que houve uma trajetória retilínea, afirmou um pesquisador que também estimou que o raio tinha cerca de 30 metros e deveria ser transparente, já que não deixou sombra na parede. Uma outra explicação, após a história da luz misteriosa circular pelo país, diversas hipóteses surgiram para tentar justificar o fenômeno. Para a comunidade espírita, Chico Xavier havia recebido ajuda mediúnica para se recuperar da doença. Quando o espírito é muito evoluído, ele passa a não ter a sua forma física e se manifesta em forma de luz. Então, essa força que veio do plano espiritual superior certamente é uma equipe de espíritos ou um único espírito altamente iluminado que visitou o Chico Xavier para sustentá-lo nas suas forças físicas, disse na época uma médium. O filho adotivo de Chico, Eurípides Humberto Higino Reis, também defendeu a visão de que o pai estava sendo visitado por espíritos que o ajudariam na melhora dele. Não tenho nenhuma dúvida de que houve do mundo espiritual uma nova etapa, um novo tempo de vida para o nosso querido Chico, afirmou Eurípides. Curiosamente, segundo o médico que tratava Chico,
o médium de fato teve uma evolução no quadro logo após a visita. Então, ele resolveu olhar o prontuário para ver se alguma coisa havia acontecido. Dali para frente, ele começou a melhorar, disse o médico Eurípides Tarran. Depois de se recuperar da doença, Chico viveu por mais um ano em Uberaba, até falecer em 30 de junho de 2002. Antes de morrer, ele concedeu uma entrevista em que revelou de quem teria sido a visita que recebeu quando estava internado. A mãe dele, Maria José Emanuel, espírito a quem Xavier atribuía grande parte das psicografias que fez. Tá aí, misterioso e misteriosa, um pequeno resumo do que foi a vida de Chico Xavier. Também um resumo deste grande mistério que até hoje a ciência tenta desvendar, mas não consegue. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Tem uma foto, uma mensagem, um vídeo. Quer compartilhar com a gente? Nosso e-mail está passando aqui embaixo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.